interessante que eu acho que não foi combinado, mas aquilo que o pastor Dr. Vanderlei Dornelles falou de manhã, praticamente lançou o fundamento que eu vou falar hoje à tarde. Só que ele falou de como essa controvérsia entre criacionismo e evolucionismo é tratada nos meios mais acadêmicos, né? Autores acadêmicos, pensadores. Só que tem temas que não ficam restritos à academia. Eles vazam, eles ganham o grande público, digamos assim, por meio da imprensa. E praticamente o que eu vou fazer é uma construção em cima do fundamento que ele lançou, mostrando como que essa controvérsia vem sendo abordada pelos meios de comunicação popular e, aí eu entendo que a coisa é mais complicada, porque esses meios de comunicação, diferentemente dos livros acadêmicos, ganham a massa, o público, né, de modo geral, e formatam o pensamento dessas pessoas, criam preconceitos e visões equivocadas. Eu tenho acompanhado esse assunto já há pelo menos quase 2 décadas. Por quê? Porque eu sou criacionista há quase 2 décadas. Há 2 décadas, para ser exato. Em 92, eu fui batizado na Igreja Adventista Central de Criciúma. Eu era um darwinista, defendi essa bandeira, escrevi meu primeiro livro com 15 anos, ainda bem que nunca foi publicado porque é muito ruim. Esse eu recomendo, aquele lá, não. Eu tenho só o original e eu guardo lá as 7 chaves. Mas era um livro darwinista, com um personagem que seria o próximo passo da evolução humana, aquele livro lá. Então, quando eu me tornei criacionista, me apaixonei por essa bandeira e entendi que havia, sim, maneira de conciliar Bíblia e ciência. Para mim, o criacionismo é exatamente isso, né? Uma conciliação bem lógica entre conhecimento científico e conhecimento teológico. E como eu amava as 2 áreas, eu fiquei apaixonado pelo criacionismo. Eu tenho, então, feito um acompanhamento da mídia, do que os meios de comunicação têm publicado ao longo dessas 2 décadas, e o que eu quero apresentar a vocês agora é o resultado dessa pesquisa, desse documento, né? Rastreando aí no tempo, era para funcionar, né? Vou ficar chateado, porque de manhã funcionou com todo mundo. Aí. Fui eu que fiz funcionar ou foram vocês lá? Fui eu? Tá. A primeira aparição, digamos assim, pelo menos que eu consegui rastrear, de uma abordagem assim dessa controvérsia entre criação e evolução, remonta a 1998, quando na Folha de São Paulo foi publicada a matéria A Polêmica Interna, no caderno Mais, um caderno dominical. E ali, incrivelmente, né, hoje isso não existe mais, mas naquele tempo eles ainda admitiam que havia polêmica. Eles dão a entender que o edifício darwinista não era assim um edifício tão bem construído, né? Não tinha rachaduras, era um edifício perfeito. Hoje parece assim, né? Mas naquele tempo admitiam. E tanto é que nessa reportagem longa, de 2, 3 páginas, eles colocam ali 2 expoentes, então, do evolucionismo, que era o Stephen Gould, e o então despontando Richard Dawkins. Quando Gould morre, Dawkins toma o lugar, né, se torna aí o defensor absoluto do ateísmo e muitas vezes, por muitos, visto como o defensor absoluto do darwinismo. Naquele momento, eles colocam as divergências que havia entre os 2. Então, você vê 2 papas da evolução, hoje pode falar em 2 papas, porque há 2 papas, né? 2 papas da evolução discutindo e divergindo. Coisa interessante, hoje, repito, é difícil você ver esse tipo de coisa na mídia popular. Eles não mostram as divergências, né? Mas o que mais me chamou a atenção nessa reportagem aí, foi uma citação, porque eu guardo esse material, só falta eu colocar num quadro, porque eu achei fantástico. Eu guardo esse documento até hoje, porque para mim é muito revelador, dos bastidores dessa discussão toda. É uma citação de John Maynard Smith, esse sim, tido então como o papa da biologia evolutiva. O Dawkins é mais popular, mas o Smith, esse era tido mesmo pelos conhecedores do assunto como um camarada expoente, né? Olha só o que ele disse para a Folha de São Paulo, o que ela reproduziu nessa matéria aí. Se isso aqui funcionar. Tá. Eu vou apontar assim, faz de conta que sou eu, aí vocês mudam para mim lá, pode ser? Vamos lá, pode passar a próxima tela, só clicar lá no avançar. Nem assim? Ali. Consegue ler na tela aí? Por causa da excelência, eu vou descer aqui, eu acho que está mais fácil ler aqui do que na tela de trás. Por causa da excelência de seus ensaios, Stephen Gould
se tornou conhecido entre não biólogos como o mais destacado teórico da evolução. Em contraste, os biólogos evolucionistas com quem discuti seu trabalho tendem a ver o Gould, a vê-lo como um homem cujas ideias são tão confusas que quase não vale a pena ocupar-se delas, mas alguém que não se deve criticar em público por, ao menos, estar do nosso lado contra os criacionistas. E aí, o que você acha? Isso é ciência objetiva? Ou isso aí é, no mínimo, lavagem cerebral, ou tendenciosidade, ou o que você quiser falar? Alguém falou palhaçada aqui, e não deixa de ser, né? Ou seja, acontece o mesmo com Dawkins. Já conversei com alguns ateus mais instruídos, mais equilibrados, que dizem assim, olha, eu não quero ser visto com Dawkins, porque o camarada ali é um estridente, é um brigão, e fala um monte de bobagens, né? Não representa os ateus coerentes, se eu posso dizer assim. De igual maneira, acontecia com o Gould naquela época, que era tido por muitos biólogos evolucionistas como alguém com ideias estranhas, talvez não tão científicas, mas pelo menos ele é famoso, ele escreve, é bem aceito e está do nosso lado. Contra quem? Os criacionistas. Então deixa falar, deixa publicar. Para mim isso não é ciência. Isso aí é muita coisa, menos ciência. Pode passar lá? Em 99, um ano depois, a revista Isto É publicou uma matéria na qual de um camarada chamado Peter Moon, que escreve para Time, e eu tenho visto de vez em quando alguns artigos dele desde então, mas naquela ocasião ele diz o seguinte, que quem crê em Adão e Eva, na semana da criação, acredita numa bobagem sem tamanho. Então agora, o que vamos fazer aqui é uma coleção de qualidades que eles nos aplicam, tá? Quem crê em bobagem é o quê? Bobo. Então você anota na sua lista mental, ou no papel aí, aquilo que eles consideram ser o criacionista, né? Bobo. Próximo, em 90... Pode passar lá a próxima. Pode avançar lá, que eu acho que aqui não vai dar certo. Em 2001, a revista Galileu chama criacionistas de... Olha a palavra que de manhã foi bem apropriadamente tratada aqui, fundamentalistas. E o criacionismo de movimento populista anti-intelectual. O que é um anti-intelectual? Burro. Então, acrescenta aí na lista, além de bobo, burro. E fundamentalista. E guarda essa palavrinha para o fim, que eu quero tratar um pouco mais demoradamente dela. Fundamentalistas, bobos e burros, né? Outra, pode passar lá. Deixa eu contar mais um detalhe aqui, a respeito de um outro livro. Quando eu li aquela reportagem na Galileu sobre burros, criacionistas burros, e há naquela matéria um box, uma entrevista com uma cientista americana, uma historiadora da ciência, em que ela diz o seguinte, que os criacionistas são especialistas autoproclamados. Isso me deixou mais indignado do que fundamentalista, bobos, né? Porque ali você quer dizer isso deles, diga, mas especialistas autoproclamados, como assim? Não tem nenhum doutor entre os criacionistas? Não tem nenhum mestre? Nenhum PhD? Eu mandei um longo e-mail para a redação da revista Galileu, naquela época, e, curiosamente, dessa vez me responderam, porque geralmente a gente escreve cartas, manifestações, a revista Veja não responde, a revista Galileu, super interessante, ignoram a gente por completo. Torre de Marfim, né? Mas dessa vez me responderam, e, pior, propuseram um chat. Me convidaram para ir até São Paulo, ali nos estúdios da Globo, na Som Livre, e participar de um chat. Eu fiquei preocupado aí dessa vez. E agora, o que eu fiz? Eu cutuquei a onça, e será que eu estou pronto para isso, né? Tentei argumentar, dar uma de relações públicas. Olha, obrigado pelo convite, mas eu conheço doutores que podem ir aí e fazer um trabalho melhor que eu, né? Doutor Naor, doutora Márcia, tentei colocar esse pessoal no fogo, né? Mas eles não caíram na conversa, porque eles argumentaram, e eu entendo a razão deles. Você é jornalista, a gente quer você porque você vai conseguir ter um acesso ao povo aí mais facilmente, né? Esses doutores geralmente têm uma linguagem um pouco mais estratosférica, né? E aí, enfim, eu entendi o ponto de vista deles. Eu pensei, mas senhor, orei, se o senhor quer reeditar a situação de Davi e Golias, eu me coloco em tuas mãos. Mas eu não sei se a doutora Márcia se lembra, na ocasião eu ainda tentei levá-la como minha assistente técnica. Só que, no caminho entre Tatuí e São Paulo, 150 quilômetros pela Castelo Branco, o celular toca. Era o pessoal da Galileu dizendo o seguinte, olha, voltem, porque o chat foi cancelado. Mas o que houve? Nós tivemos aqui um problema em nossos servidores. Achei estranho isso, mas a Globo, né?
Nem sabia que a Globo tinha problemas com servidores. Mas ok, vocês vão remarcar esse chat? Vamos, aguarde. Até hoje. 99, 2001, né? Até hoje. Só que, detalhe, a minha foto ficou lá no site da Galileu por 2 semanas inteiras. Nenhuma explicação. Quem acessasse pensaria o seguinte, né? O criacionista correu, né? Amarelou. Mas não era verdade. Mas ninguém sabia a verdade, porque não houve nenhuma explicação. Depois disso, mandei um livro, Origens, do Dr. Adiel Holt, para eles, dizendo, lembram de mim? Mandei outro e-mail e nada, silêncio total. Aí fiquei indignado e escrevi um livro. Por que creio? Porque creio é uma resposta àquela afirmação leviana que diz, não existem especialistas criacionistas, são todos autoproclamados. Ali eu juntei um time de 12, pensei, 12 apóstolos, 12 pesquisadores. Ali está o Dr. Naor, doutora Márcia, Dr. Schwantz, até o Michael Behe concedeu uma entrevista bondosamente e eu coloquei nesse livro, 12. O único não criacionista exatamente é o Michael Behe. Os demais são todos criacionistas com formação acadêmica reconhecida. São autoproclamados? Mandei para eles e lavei as mãos. Bom, minha parte eu fiz. Desmenti aquela reportagem. Fecho parênteses, essa é a história do livro Porque Creio. Pode passar lá para mim? Avançando aqui na linha do tempo, mais uma. Que pena que só funcionou para eles, né? Não, volta lá, por favor. Pode voltar uma ali. Ainda em 2002, a mesma revista Galileu, que pena que leva esse nome, né? Porque Galileu era um criacionista, mas enfim, afirma que a religião é um subproduto da evolução. Sabe aquela história, se você não consegue vencer, tente explicar, né? Algo assim. Porque o que eles não conseguem deixar de admitir é o fato de que os seres humanos têm uma tendência, uma inclinação religiosa. Dr. Rodrigo, tanto é que o Dr. Rodrigo chama o ser humano de homo religiosos, né? Não só homo sapiens. E é fato. Mas como explicar a fé do ponto de vista evolutivo? E qual a vantagem de a evolução nos conceder esse presente? O senso do sobrenatural, a vontade de adorar, de crer. Lembra do filme Náufrago? Quando o Tom Hanks lá se sente solitário, ele se afeiçoa ao quê? Uma bola, e chama de Wilson, né? É mais ou menos assim. No tempo das cavernas ali, algum daqueles hominídeos lá se afeiçoou a uma pedra, digamos assim. Passou a adorar aquela pedra, por algum motivo. E isso lhe fez bem, endorfinas, né? Senso de pertencimento, sei lá, lhe deu, de alguma forma, alguma vantagem. E ele teve descendência mais prolífica aí, e esse cara foi selecionado, esse tipo de pessoas foi selecionada, né? E acabou, então, dominando a humanidade. Essa é a razão de nós crermos hoje. É puramente um subproduto da evolução. Pura ilusão. Restos de uma evolução que, por algum motivo, selecionou uma população crente. Então, nós somos isso aí, tá? Ou seja, somos bobos, fundamentalistas, ignorantes e iludidos. Porque isso aí é uma coisa ilusória, né? A ideia de Deus, de fé e tudo mais. Em 2004, eu fiquei um pouquinho animado quando vi essa capa na banca de jornal. Darwin estava errado. Opa, é a National Geographic. É uma revista um pouco mais séria do que as outras que eu mencionei. Pensei, será que alguém vai admitir que a evolução contém insuficiências epistêmicas, como dizem por aí? Comprei a revista e me arrependi, porque gastei mais, ela é mais cara. Lá dentro, eles dizem, não estava errado, porque os indícios da evolução são inegáveis. A capa traz uma pergunta retórica para vender, só para vender. Mas dentro eles negam o que está na capa. Não, está tudo certo, a evolução não tem erro nenhum. Lamentável, né? Próxima. Em 2005, a revista Época chama os criacionistas de ignorantes. Está entre aspas, porque é exatamente essa palavra que eles usam, tá? Ignorantes. Adicione a sua lista, que está bonita já, né? A palavra ignorantes. Mais, pode passar. Em 2005 também, a enxurrada, né? Revista Ciência Hoje, ela diz que ensino do criacionismo é uma esquizofrenia pedagógica. Então, além de tudo aquilo que já notamos aí, somos o que mais? Esquizofrênicos. E para piorar, se é que pode, né? E eu vou acabar com a tarde de vocês já logo de início. A próxima tela mostra
Outra qualidade da gente aí, não, tem mais algumas. Essa aqui é interessante, hein? Em 2006, a revista Veja diz que a tese bíblica de que Deus criou todos os seres vivos é treva. De manhã, o Dr. Dornelles falou sobre a ideia de que abraçar o criacionismo é voltar à Idade das Trevas, Idade Média. Isso não são só acadêmicos que dizem, não. Essa reportagem da Veja, que deveria ser uma reportagem informativa, mas é altamente opinativa, simplesmente qualifica aqueles que creem na Bíblia e que Deus criou tudo como pessoas que vivem nas trevas. Né? Que mais? Aí, para fechar a nossa lista, o Marcelo Gleiser disse à Folha de São Paulo que ensinar criacionismo é crime. Gostou? Prendam-nos, né? Todos aqui somos, além de burros, como é que está a lista aí? Bobos, burros, ignorantes, fundamentalistas, iludidos, vivem nas trevas, são também o quê? Criminosos. Como é que você acha que o povo hoje está vendo o criacionista? Isso é mídia brasileira, tá? Não é um assunto que está restrito ali aos grandes intelectuais, norte-americanos, europeus, não. Asiático, Dornelles mostrou aqui um escritor indiano. Né? Mídia brasileira está tratando os criacionistas desse jeito, com todo esse preconceito. Né? Olha só o que aconteceu em 2012. Ano passado, um professor nosso, lá do Mato Grosso, dando a sua aula inocentemente, falando sobre o dilúvio e a formação dos fósseis. Hoje em dia é perigoso, né? Porque todo mundo tem celular com câmera fotográfica e tal. Um aluno, por algum motivo, tirou uma foto do quadro e jogou nas redes sociais. Acabaram com o professor, coitado. Isso aí virou motivo de chacota, de debates acalorados, né, nas redes sociais. Xingaram esse professor de tudo que é coisa, aquela lista ali todinha, muito mais. E, inclusive, isso aí chamou a atenção, pode passar lá, do portal Terra, que publicou essa matéria aí. Escola, como é que está lá? Escola da Aula, é isso? Que títulozinho mal feito. Escola da Aula que diz que fósseis se formaram no dilúvio. Tirando o título mal composto aí, né, professor Dargan? A informação é essa aí, né? Escola, olha que coisa absurda, uma escola dando aula dizendo que o dilúvio é que formou os fósseis. Né, que a formação dos fósseis tem que ver com o dilúvio. Pronto, eles detonaram com a gente. Né? E a educação adventista ganhou um monte de matrículas a mais, como sempre acontece. Né? Aqueles que valorizam o criacionismo e tal, acabam optando porque é nessa que eu quero. Sai pela culatra. Né? Em 2012 também, ano passado, Globo Ciência dedicou um programa inteiro ao criacionismo. Que bom, pela primeira vez, mas não entrevistaram um criacionista. Estranho isso, né? Porque no jornalismo a gente aprende que você tem que pelo menos ouvir os dois lados, né? Essa clássica afirmação, né? Mas não ouviram nenhum. Para dizer que não, entrevistaram um padre. Você sabe que padres são evolucionistas, né? Teístas. Nenhum criacionista. E uma professora universitária, nesse documentário de 15 minutos, chama mais uma vez os criacionistas de fundamentalistas. Essa palavra ela vem sendo repetida com insistência, né? O que mais? Em 2012, também em abril, o jornal Estado de São Paulo, no caderno de domingo, na edição dominical, tratou o criacionismo, mas entrevistou somente pelo menos um, né? Foram 4, 5 evolucionistas e um criacionista, que vai ser o próximo palestrante aqui desta tarde. Dr. Marcos Eberlin foi entrevistado pelo Estado de São Paulo, mas na legenda da foto dele há uma informação ali bem truncada e preconceituosa. Diz assim: Marcos Eberlin rejeita totalmente a evolução. Qualquer criacionista bem informado sabe que isso não é verdade. Que há aspectos do evolucionismo que a gente até admite, né? Seleção natural, a tal da microevolução, né? E os cientistas aqui no nosso meio podem falar com muito mais propriedade. Mas dizer que ele rejeita totalmente, isso aí é maldade. Isso aí é um editor mal intencionado que já tem sua visão, o seu viés preconceituoso contra os bobos, ignorantes, fundamentalistas, que coloca essa legenda para dizer o seguinte: olha, eles são inimigos da ciência. Sempre é essa a ideia. Né? Reportagem infeliz também. Né? Pelo menos entrevistaram um, mas o trataram com desrespeito, porque, afinal de contas, o cientista que vai falar depois de mim aqui é o terceiro cientista brasileiro mais citado em publicações científicas. Sabiam disso? Dirige um laboratório Thomson, lá na Unicamp. É um criacionista. Eles não admitem isso. Como pode uma coisa dessa? É o primeiro? Eu já estou desatualizado. É o primeiro cientista brasileiro mais citado em publicações científicas. Que boa atualização essa. Né?
e é tratado desse jeito, né? Então, não espere você ser muito respeitado, não, viu? Volta lá, por favor. Isso. Se nem o Marcos nem o Dr. Ben Carson são respeitados, o que eu posso esperar de mim, né? Olha só, Dr. Ben Carson foi convidado para fazer um discurso numa formatura na Universidade de Emory, e lá, no meio do discurso, tremendo discurso, cientista incontestável, neurocirurgião, né? De fama mundial, ele diz o seguinte: eu creio na criação segundo a Bíblia. Acabou a palestra dele. Houve manifestos, houve cartas assim, ácidas. Nunca mais convidem esse homem para falar aqui. Por quê? Só porque ele crê na criação. Olha que coisa, né? Se não poupam Marcus Eberlin, Dr. Ben Carson, a situação para nós é feia. Essa aí é deste ano. Eu achei quase cômica, né? Consegue ler aí? Deus é como a fada do dente, diz jovem criado em família de adventistas do sétimo dia. O que você acha disso? Folha de São Paulo. Eles estão chegando lá, estão isolando o grupo para ser atacado. Antes eram evangélicos, antes eram aqueles que creem na Bíblia, mas aos poucos, como vimos de manhã, e isso se confirma em minha palestra, eu não combinei com ele, apesar de trabalhar bem pertinho na sala dele, do Vanderlei Dornelles, a gente vê que eles estão afunilando para isolar o grupo alvo do preconceito. Você lê essa matéria, você vê que ela é um ataque gratuito. Qual é a importância de um jornal do peso da Folha de São Paulo abordar esse tema, que foi criado numa família de adventistas, diz que Deus é como a fada do dente, ou seja, não existe. Qual é a relevância disso, gente? Tem tanta pauta mais importante para ser tratada, e eles gastam papel e tinta, e dinheiro, e a paciência do assinante, para publicar uma matéria desse tipo. Um absurdo. Depois eu recebi um e-mail de um parente dele, e eu não vou revelar aqui, mas eu soube que a história nem é bem assim. Pensa num cara que não é adventista mesmo, não tem nada a ver. Mas tem uma ligação indireta com a igreja, mas a Folha coloca como se ele tivesse sido um adventista do sétimo dia. Lamentável. Pena que eu não pude publicar esse e-mail do parente que me escreveu, porque ia revelar detalhes da família que não vem ao caso, né? Mas quem leu isso não sabe dessas coisas, né? Mas a gente sabe do preconceito. Sabem, quando eu vejo essas coisas na mídia, e essa opinião que está sendo formatada com relação aos criacionistas, eu começo a entender a postura de algumas pessoas como esta, de quem eu vou falar com todo o respeito, porque eu a admiro como política, como pessoa que tem uma postura ética que se destaca nesse meio político nosso, mas Dona Mariana Silva, e é culpa de vocês aqui do jornalismo também, isso aí, porque ela esteve aqui anos atrás, e um estudante aqui do NASP, bom jornalista, fez uma pergunta: queima-roupa, a senhora é criacionista? E ela era candidata à presidência, né? Ela disse, naquele momento ela não pensou nas consequências e falou: sou criacionista. Pronto, acabou. Isso vazou e caiu na grande imprensa. E olha, Dona Marina Silva participa de um evento numa faculdade lá, fundamentalista, só faltou dizer isso, né? E admite ser criacionista. Pronto, ninguém mais perguntava sobre os projetos de governo dela, ninguém mais queria saber sobre o seu passado político. A senhora é criacionista? É. Falou que é criacionista? É. Porque quem vai querer ter uma presidente que é boba, fundamentalista, ignorante, burra e criminosa? Ninguém quer ter um presidente assim. E ela, deu dó dela, porque teve que lutar para se descolar desse grupo perigoso, desse grupo não grato. E disse então ao Estadão que eu não sou criacionista, eu só creio na Bíblia e na criação. Mais ou menos isso, né? Então, eu entendo a postura dela, repito, né? Eu entendo e respeito a pessoa dela, mas eu acho que faltou um pouco de coragem para se posicionar no sentido de dizer: eu sou, qual o problema? Há algum problema? Vocês estão mal informados, porque não é isso que vocês estão pintando. Você quer saber quais são minhas propostas de governo? Porque o que interessa a minha posição científico-religiosa? Tem algum problema isso aí? Mas claro que a mídia coloca isso como algo mais importante do que tudo, né? É lamentável, né? E dá para entender, infelizmente, essa postura, né? Isso aí é só para lembrar do título da palestra, para você não esquecer. Pode avançar. Ufanismo darwinista. Mais uma. De novo, né, na revista Ciência Hoje, quando comemoraram os 200 anos de Darwin, publicaram uma matéria de capa, longa, detalhada, sobre Darwin. E no editorial dessa revista eu encontrei uma das melhores definições do que seria o evolucionismo, talvez, mas assim,
um reflexo mais claro do preconceito que há contra o criacionista e dessa controvérsia toda que existe hoje nos meios de comunicação, e, enfim, né? O editorial diz o seguinte, vamos ver lá, pode passar. Há 150 anos, era publicado um livro que mudaria radicalmente nossa concepção da natureza. A Origem das Espécies, do naturalista inglês Charles Darwin, propunha uma teoria avassaladora, a de que existiria um parentesco evolutivo entre todos os seres vivos, mostrando... Será que a macroevolução ela é assim tão facilmente demonstrável? Mas aí diz que mostrou, né, que haveria um parentesco evolutivo entre todas as espécies. Que eu saiba, isso não é demonstrável, né? Que os humanos e os macacos descendem de um ancestral comum. Pode passar. Dessa forma, Darwin rompia, olha só, as palavras como elas revelam, com o dogmatismo religioso que concebe nossa espécie como fruto da criação divina. É um dogma. Com sua teoria, Darwin atribuía um novo significado para o ser humano. Qual? Produto de um processo natural, responsável por toda a diversidade biológica existente. Pode passar? Mais de um século e meio depois, a obra de Darwin se mantém poderosa, atual. Não é bem assim. Aqueles que estudam o assunto sabem que não, né? Ela sobreviveu a todos os testes a que foi submetida desde sua origem. Mas como assim? Que testes é que comprovam a macroevolução? Existe algum? Talvez aquela experiência de Urey Miller, mas que também já foi desacreditada, né? Como assim? Todos os testes ela sobreviveu? Com a incorporação dos conhecimentos advindos da genética, que eu saiba, a genética ela consegue mostrar mais o design inteligente e é uma pedra no sapato do evolucionismo, da macroevolução, do que necessariamente um argumento favorável. Mas, enfim, com os argumentos advindos da genética, ela atingiu sua maioridade e mostrou-se capaz, agora vem o ponto, de contestar as teorias criacionista e do design inteligente, limitando-as a alternativas que não estão à altura do evolucionismo, por terem argumentos religiosos e não científicos. É isso que eles querem apresentar, na verdade. Ou seja, não discutam conosco, porque o assunto aqui se resume a Deus versus ciência, como esta capa da Time aí. Ciência versus religião. Então não dá para discutir, gente. Não dá. Vocês criacionistas são religiosos, estão contaminados por religião. Nós somos cientistas. Espera lá. Quanto nós saibamos, o evolucionismo está totalmente mesclado com uma visão filosófica chamada naturalismo. Naturalismo filosófico. Isso não é ciência. Alguém consegue submeter a testes de laboratório o naturalismo? Não. Então ele não é ciência. Na real acepção do termo, né? Ciência experimental, ciência empírica. Não é. Essa visão de mundo naturalista é algo que se assume a priori, né? E se constrói todo um edifício conceitual em cima dela, mas com base em algo filosófico. Tirando tudo que é filosófico e teológico, aí sobraria, quem sabe, ali o que é mais realmente empírico, científico. Mesmo assim, contaminado pela visão de quem pesquisa. Nenhum cientista é robô, neutro. Ele tem sua bagagem ideológica, seus preconceitos e assim por diante. Então, só que para os jornais, agora pensem como um jornalista que tem que vender jornal. Para os jornais, essa controvérsia é muito boa, porque briga vende jornal, né? Sangue vende jornal, tragédia vende jornal. E é bom que haja essa controvérsia entre ciência e religião, porque ela é altamente comercializável. E é isso que vai vendendo revistas e documentários e assim por diante. Essa briga, ela é ilusória. Pode ser uma briga entre cosmovisões, mas não tem nada que ver entre ciência e religião. Essa questão é artificial, né? Modelo naturalista filosófico, né? A mídia prestaria grande favor se mostrasse ao público que a discussão em torno das origens está carregada de sabor filosófico. Se, por um lado, criacionistas bíblicos fundamentam suas convicções na palavra de Deus, por outro, os darwinistas se escoram no quê? No naturalismo filosófico. Então, repito, é uma luta entre duas cosmovisões que são inicialmente filosóficas e não necessariamente científicas do ponto de vista empírico. Esse livro aqui, que é bem recomendável, Darwin no Banco dos Réus, nele o advogado Philip Johnson argumenta da seguinte maneira, para tentar clarear um pouquinho essa questão do que é científico, do que não é no modelo, né? Evolução pode significar qualquer coisa, desde a declaração não controversa de que a bactéria desenvolve resistência a antibióticos,
a grande afirmação metafísica de que o universo e a humanidade evoluíram inteiramente por forças mecânicas sem propósito. Uma palavra elástica assim é capaz de induzir ao erro, dando a entender que sabemos tanto sobre a grande afirmação, a macro, quanto sabemos sobre a pequena afirmação, bactérias adquirem resistência. Eu vou usar aqui 2 cartoons para, quem sabe, clarear um pouquinho essa definição do Johnson para vocês. Pode passar lá para mim? Primeiro esse aí. Eu sei que a evolução é verdadeira, porque eu vejo a evolução acontecendo todo o tempo. Olha só, quando ele se refere à evolução no primeiro momento, é a macroevolução, a mega-evolução, de um ser unicelular, depois de milhões e milhões de anos, chegar-se a um ser humano. Mas quando ele fala de evolução pela segunda vez, ele já mudou ali o conceito, né? Ele menciona ali, ele pensa, né, na variação que há entre raças de cães, que nós, grosso modo, chamamos de microevolução, e o Dr. James Gibson chama de diversificação de baixo nível. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você percebe? Mas na cabeça desse camarada ali, evolução é uma palavra muito elástica, e ela se adapta, ela é bem camaleônica, ela se adapta ao contexto que ele quiser. Isso aí está errado. Quando você for discutir com um evolucionista, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: amigo, o que é evolução para você? Dependendo da resposta, você pode concordar com ele. Não, nesse caso eu também sou evolucionista. E dependendo da resposta, você não tem nada a ver com ele. Não, eu discordo de você totalmente, porque isso aí não é ciência. Outro cartoon, também interessante, pode passar ali, mostra uma situação semelhante. Como é que está ali? Eu vejo a evolução ocorrendo no meu laboratório como um fato. Só que quando ele fala em evolução, na cabeça dele, ele está vendo ali variação de pigmentação nas borboletas, da mesma espécie. Elas só se modificaram limitadamente, como os tentilhões de Darwin, que depois de tanto tempo são tentilhões ainda. Mas modificaram ali a plumagem, o tamanho do bico e assim por diante. Mas o menino que está alimentado pela mídia evolucionista, por esse conceito de macroevolução, quando ouve a palavra evolução, pensa naquela figurinha mentirosa que é estampada ainda hoje em alguns livros de biologia e de ciências, do hominídeo que vai crescendo até se tornar um ser humano. Você percebe como isso é complicado? Antes de mais nada, temos que definir os termos para poder dialogar, discutir. Mas a grande imprensa, lamentavelmente, não faz isso, não presta esse serviço à população. Pode passar? E esse é um personagem que um amigo meu que é desenhista na Casa Publicadora, nós criamos. Não esse aí, esse é um coadjuvante. O personagem é o cético. Eu tenho publicado de vez em quando no meu blog essas tirinhas. Esse é o Dr. Darwinino. E ele fala o seguinte ali, né? Alunos, não temos ainda todos os detalhes, mas sabemos que evoluímos. Quais detalhes que eles não têm? Eles têm o seguinte: existe a matéria, os átomos, né? Em algum momento isso aí foi criado ou surgiu. Depois, a origem da vida, não sabemos muito sobre isso, quase nada. Registro fóssil não nos diz muita coisa, mas temos o ser humano. Então, basta cobrir esse gap, tá, entre os átomos e o ser humano, mas esse é o fato. Nós sabemos que aconteceu alguma coisa aí. O buraco é muito maior do que as lacunas cobertas, né? Ok, deixando para lá os quadrinhos aqui, vamos pensar um pouquinho agora na questão das cosmovisões. Já leram esse livro? Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas? Vale a pena, viu? Especialmente os universitários. É um livro esclarecedor, ainda tem fôlego. Nesse livro, que é um marco da história da ciência, o Thomas Kuhn diz o seguinte, que a cosmovisão, ou o ponto de vista filosófico, teológico do pesquisador, afeta, sim, a conclusão, a condução de suas pesquisas. Um bom exemplo, ele apresenta lá na página, não marquei a página, acho que lá para frente deve estar, ali a fonte. Mas leia o livro todo, vale a pena. Olha o que ele diz lá. Um pesquisador que esperava aprender algo a respeito do que os cientistas consideram ser a teoria atômica, perguntou a um físico e a um químico eminentes se um único átomo de hélio era ou não uma molécula. Ambos, o químico e o físico, responderam sem hesitação, mas as respostas não coincidiram. Olha que interessante. Para o químico, o átomo de hélio é uma molécula porque se comporta como tal do ponto de vista da teoria cinética dos gases. Para o físico, o hélio não é molécula, porque não apresenta espectro molecular. E agora? Afinal de contas, o que o hélio é, né? Podemos supor que ambos falavam da mesma partícula, mas a encaravam a partir de suas respectivas formações, cosmovisão, né?
e práticas de pesquisa. Suas experiências na resolução de problemas indicaram-lhes o que uma molécula deve ser e não necessariamente o que ela é. É por isso que um botânico darwinista, ao estudar uma planta, ele vai tirar certas conclusões. E o botânico criacionista, usando as mesmas ferramentas, o mesmo conhecimento técnico, vai tirar outras conclusões. Cosmovisão, né? Então não venha me dizer que isso não altera a condução e a conclusão, né, dos pesquisadores. Então, conclui o seguinte, que o que o homem vê depende tanto daquilo que ele olha, como daquilo que a sua experiência visual conceitual prévia o ensinou a ver. E concordam comigo? Isso não tem nada a ver com os fatos em si, mas com a interpretação dos fatos à luz da cosmovisão adotada pela pessoa. Ok? Muito bem. Pode passar lá? Um exemplo bem pitoresco de como a cosmovisão interfere até com a forma de você funcionar. Na revista Galileu, no site da Galileu, saiu essa notinha aí que eu achei muito cômica. Diz assim: se o seu namorado tem essa péssima mania, qual? De olhar disfarçado quando passa uma mulher bonita, culpe a seleção natural, como quase tudo que tem relação com o comportamento sexual masculino e feminino. Ao longo da evolução humana, o macho se destacou por sua capacidade de visão. Pode passar. Boa desculpa, hein? Concordam? Então, o que você pode... ou melhor dizendo, então você pode até dar um beliscão bem forte no seu namorado, marido, pretê, mas saiba que as raízes do comportamento dele estão naquele antepassado caçador de milhares de anos atrás. Isso também confirma o que você já sabia. Seu namorado é um pouquinho troglodita. Sinceramente. Mulheres, vocês prefeririam casar com um evolucionista que tem esse pensamento aí? Ou com um criacionista que luta com Deus, né, em Deus, para vencer suas más tendências, para vencer suas inclinações para o pecado? O que vocês preferem? A escolha de vocês, né? Agora, se casarem com uma pessoa que tem essa cosmovisão, o que vai acontecer? Ele vai chegar em casa um dia com uma marca de batom no colarinho e vai dizer: querida, me perdoe, foram os meus genes. Os meus genes são muito egoístas, querem todas para mim. Querida, você sabe, eu sou um subproduto da evolução. E ela, como boa darwinista, vai dizer: querido, eu te entendo, deita aí, dorme. É cômico, mas infelizmente acaba sendo trágico, né? Porque uma visão de mundo, uma cosmovisão, vai afetar, sim, a maneira como a pessoa vive e o seu futuro, os seus relacionamentos, né? Eu disse agora de manhã ali para o pessoal do Novo Tempo o seguinte, que não é à toa que hoje você está assistindo uma erosão dos princípios que regem o casamento, por exemplo. Hoje a palavra casamento já foi drasticamente alterada, adulterada. E você sabe do que eu estou falando. E eu não posso falar mais, porque senão eu posso ser preso nesses dias, né? Mas o conceito que é bíblico e que é muito claro, um homem, uma mulher, isso é o conceito de casamento, ele foi danificado, foi adulterado, erodido. Por quê? Porque as pessoas não aceitam mais o relato de Gênesis que estabelece isso. Esses conceitos de família e outros de comportamento, de fidelidade. O que é fidelidade? O que é moral? De onde vêm esses padrões? Tudo se torna relativo se você solapa o fundamento bíblico que está lá em Gênesis, né? Ok, vamos avançar aqui. Infelizmente, a mídia para as crianças também tem dado sua contribuição. Ano passado, ocorreu o casamento do século. Na edição número 50 da revistinha Turma da Mônica Jovem, porque eles cresceram agora, né? Tem a Mônica Jovem. O Cebolinha finalmente casou com a Mônica. Foi o casamento do século. Que lindo, né? Mas 4 edições depois, a capa da revista é esta aqui, ó. Está lá atrás o Cascão com a namorada, o Cebolinha com a esposa, e eles estão na praia e vem uma moça ali, com trajes sumários, se exibindo, olha o rosto do Cebolinha. De onde vem essa visão? Solapando a fidelidade, o conceito de família, de casamento. Aquele que estava feliz no altar, né, se casando, agora está ali na praia, fazendo o que não deve, e a esposa com a expressão bem triste lá. Pode parecer piada para alguns, mas é triste isso. Eu acho lamentável, né? E as crianças bebem dessas fontes e também estão sendo formatadas com esse tipo de pensamento, lamentavelmente, né? Pode avançar? Mais um?
agora eu vou invadir um pouquinho a área do meu colega. E eu disse a vocês, não foi combinado. E eu fico feliz de ver como a gente convergiu de alguma forma os pensamentos, né? Ele com a sua pesquisa numa direção, eu com a mídia aqui mais popular. Mas como é bacana ver, né, que Deus ele dirige as pessoas e elas convergem no seu pensamento. Quando comecei a estudar a questão do 11 de setembro, né, no aniversário do 11 de setembro, né, quando recordaram aquele atentado, comecei a atentar mais para essa questão do fundamentalismo e da visão que o mundo vai assumindo a respeito disso aí. Antes, porém, veja só essa notícia aqui no site do Globo, do G1. Que matéria interessante. 2 brasileiras são parte de um estudo sobre reencarnação. Estudo científico. Tanto é que essa matéria está em que editoria? Olha lá. Ciência e Saúde. Espera lá. Reencarnação, então, hoje é tida como ciência. Criacionismo, não. Que mundo é esse? Estão vendo como as pessoas estão confusas? Como há uma orquestração por trás de tudo? Para tornar científico o que não é e para descientificar, olha que é uma nova palavra aqui, o que tem bases científicas, né? Esse é um livro bastante revelador também, até porque a autora é espírita. Então, uma fonte, eu diria assim, insuspeita, neste caso. Darwin e Kardec. E ela diz o seguinte, o pai da religião espírita, o francês Allan Kardec, ao construir suas doutrinas, fez uso abundante de pressupostos evolutivos, mais exatamente da evolução como ideia de progresso. Ademais, o espiritismo, tal qual o darwinismo, faz questão de lograr para si o status de ciência. Nós sempre temos dito que o espiritualismo e o darwinismo têm muita coisa em comum, embora as pessoas que estão nesses 2 barcos tentem dizer que não tem nada a ver. Um é materialista, o outro, como o nome já diz, tem mais que ver com as coisas do espírito, espiritual e tal. Mas até autores, né, espíritas já estão admitindo que essas 2 visões de mundo têm muita coisa a ver. Em que sentido? Progresso sem Deus. Sereis como Deus. Não importa se do ponto de vista biológico ou espiritual. O ser humano está fadado a evoluir, a se aprimorar ou a ser aprimorado. E isso aí prescinde da ideia de um Deus. Deus é desnecessário. Esse é o propósito do inimigo de Deus. Tirar Deus de campo e deixar o ser humano desassistido. Certa vez perguntaram a Ellen White se a justificação pela fé é a essência das 3 mensagens angélicas. Ela disse, sim, é. E o que é a essência da justificação pela fé? Numa palavra, dependência. Dependência. O diabo propôs a independência, deu no que deu. Estamos aqui sofrendo essa independência. Deus propõe, tudo podem, vocês tudo podem, mas em mim que os fortaleço. Vocês podem crescer, se desenvolver, mas não desprovidos ou desligados da fonte de vida, que é Deus. A questão fundamental no grande conflito é esta: dependência ou independência. E todas as cosmovisões que o inimigo ajudou a desenvolver no mundo, especialmente naquele cadinho ideológico do século XIX ali, e que nós vimos hoje de manhã, né, algumas dessas ideias, todas elas, de alguma forma, tendem a afastar o ser humano de Deus e propõem a independência. É que está o grande perigo, né? Pode avançar lá? Pode passar mais uma para mim, por favor. Fundamentalismo. Uma palavra que eu deixei ali mais em stand-by. Daquela lista toda, eu acho que é a mais perigosa. E, como eu dizia a vocês, quando eu estive pesquisando sobre o 11 de setembro, para fazer uma reportagem aí, a respeito das consequências desses 10 anos pós-atentado, eu me deparei com essa reportagem na revista Veja, e lá no meio dizia o seguinte, o autor do texto dizia o seguinte, que assim como outras formas de radicalismo religioso, o fundamentalismo exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Exatamente o que aqueles autores acadêmicos que o Dr. Dornelles mencionou de manhã dizem. O fundamentalista é aquele que interpreta a Bíblia de forma literal, aquele que aceita os relatos de criação como históricos. E aí você começa a ver que o funil vai se apertando, né? Uma autora que o Dr. Dornelles também mencionou de manhã, eu vou trazer aqui uma outra citação dela, a doutora Karen Armstrong. Não sei se é a mesma citação, mas enfim, no livro Em Nome de Deus, ela diz assim que fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia, não é bem assim, né? Mas enfim, e da física,
sobre as origens da vida e afirmam que o livro do Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Logo, dando nome e sobrenome para esses escritores e para a mídia popular, quem são hoje os fundamentalistas cristãos? Adventistas do sétimo dia. Curioso, né? Curioso isso, né? Como o cerco vai se apertando, né? Mais um pouco ainda. No livro Grande Conflito, que eu recomendo muito a vocês, especialmente nesses dias, escrito há mais de um século, Ellen White falou o seguinte, veja como é o cenário que estamos vivendo hoje. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. Será que já não estamos sendo execrados? Pode passar a próxima tela. Hoje em dia, não há já uma operação de execração aí? Se isso aqui não é execração, não sei o que pode mais ser, né? Bobos, burros, ignorantes, esquizofrênicos, criminosos, fundamentalistas. O texto é preciso. E eu pergunto, você vai ter coragem para encarar o rojão, como dizem, né? Para segurar o rojão? Hoje ainda é bacana ser adventista do sétimo dia. Hoje, lá em Tatuí, por exemplo, você disse que estava na casa publicadora, pronto, você pode comprar aqui, à vontade, você tem crédito, né? Eu creio que aqui, em volta do NASP, deva ser parecido com isso, né? Onde há instituições, nós somos respeitados. A Igreja Adventista, ela tem projetos de doação de sangue, de medula, ela promove o mutirão de Natal, um dos maiores programas de assistência social do Brasil. Enfim, tem muitos motivos para sermos admirados, mas isso pode ser mudado em pouco tempo. Conto de fadas, né, como disse aqueles adventistas. Essa visão pode ser alterada rapidamente. Eu pergunto, quando isso acontecer, estaremos firmes? Vamos ainda sustentar a bandeira criacionista? Vamos ainda proclamar as 3 mensagens angélicas? Ou vamos ceder à pressão? Diz ela ainda no Grande Conflito que o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Ao passo que a observância do sábado, falso, em conformidade com a lei do Estado, contraria o 4º mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus. É a guarda do sábado, do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ser criacionista é mais do que apenas abraçar uma ideologia. Há muitas pessoas que fazem isso aí com várias ideologias. Ser criacionista é defender o Deus Criador. É dizer, e nós temos que proclamar isso a plenos pulmões, né, que o juízo de Deus está em processo. E que as pessoas precisam adorar a Deus, o Deus verdadeiro. Que Deus é esse? Aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O Deus da Bíblia, o Deus do Gênesis, o Deus que promoveu o dilúvio na terra e deixou aí rastros que evidenciam esse grande cataclismo, que é usado por Jesus, um grande criacionista, o maior de todos, como um símbolo da sua vinda. Assim como aquilo aconteceu, a minha vinda também acontecerá. Assim como houve graça para aqueles que estavam lá, diante da arca com portas escancaradas, hoje há graça, porque Cristo está com os braços abertos também, esperando aqueles que aceitarem seu plano. Infelizmente, muitos não aceitarão. Vamos nós aceitar? E vamos aceitar esse chamado de Deus para proclamarmos com coragem, convicção e amor esta bandeira? 2 Pedro 3,15 diz, estejam prontos para dizer com mansidão a razão da fé que vocês professam. Que Deus nos dê coragem realmente para, nesses dias finais, proclamarmos com conhecimento de causa, com carinho e amor para com as pessoas, mas com muita coragem, essa mensagem que não é popular, mas é a mensagem de Deus. É o meu desejo. Amém.